Olá, seja bem-vindo. Mais uma vez nós nos reunimos sob o amparo espiritual dos trabalhadores do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje, com o objetivo de comentarmos a respeito do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas, mais especificamente nos itens de número 6, a fé religiosa, a condição para a fé inabalável e a parábola da figueira seca. Para iniciarmos as nossas reflexões, eu convido você a mergulhar nesse momento num clima de interiorização, buscando nos desligar de tudo que nos vinculou ao dia, mergulhando na nossa essência espiritual, rogando a Deus que nos acolha num clima de confiança, de fé, de inspiração por parte dos emissários do nosso Mestre, o seu Filho muito amado, o Senhor Jesus. Sob o amparo deste Mestre inesquecível, iniciamos as nossas reflexões. A fé, em essência, por definição, ela é a certeza, é um sentimento que ele pode ser humano ou religioso. Quando nós temos a sua versão humana, é aquela determinação que nos faz tomar atitudes que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender, porque a fé é a certeza interior sem sombra de dúvida. É ela que nos faz, acreditando em nós, vencermos obstáculos, nos envolvermos com objetivos que são difíceis, mas que são cumpridos graças à determinação da fé. Quando ela é de aspecto religioso, aí nós temos uma versão diferente, porque esta fé é a certeza que nós temos nos postulados, nos dogmas da religiosidade que nos acolhe à afinidade, à religião que escolhemos. Assim, nós temos como uma característica humana, todos nós já nascemos com a certeza da existência de um poder superior, que muitos de nós chamamos de Deus, mas essa certeza ela já nasce conosco, assim como o sentimento de fé, esse motor que nos é emprestado com o objetivo de evolução, de acionar o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, a conquista da iluminação. Muito bem. A fé religiosa precisa ter a sua ação apoiada, combinada, mesclada, suportada pela razão, porque ela é a essência da confiança. Mas, se nós não dialogarmos com essa fé, nós corremos o risco de encaminharmos-nos só guiados pela fé, sem o auxílio do questionamento, para situações que são chamadas de fé cega, que podem levar a criatura a situações de excesso, de equívoco, de derrapagem, que são as grandes desvios comprometedores dos que buscam a religiosidade. Por isso que no século XIX, Kardec, naquele momento evolutivo em que ele mesmo fazia parte de um grande grupo de espíritos que reencarnaram para dar um novo impulso à humanidade, já que Jesus entendia que estávamos nesse momento de evolução. Então ele, junto com outros pensadores, cientistas, filósofos, artistas,
mergulharam na carne e ele pôde nos trazer como codificador a doutrina dos espíritos, mas junto com ele muitos outros seres luminosos, missionários, nos trouxeram grandes e significativos avanços na área da filosofia, da ciência e das artes, em especial das ciências. E ele, vendo toda aquela transformação, toda aquela descoberta, todo aquele compartilhamento de novidades que vinham com o avanço da tecnologia, da nossa capacidade de investigação, ele entendeu que esta índole humana que nasce conosco, a fé, precisaria estar dialogando constantemente através da razão, com os saberes humanos, os saberes científicos, filosóficos e os saberes espirituais que, através da sua codificação, pôde entender, com a ajuda dos benfeitores espirituais, que nós tínhamos acesso a informações superiores pelo exercício mediúnico. Então, todas essas possibilidades novas, que era muito provável, como de fato aconteceu, que esses caminhos abertos no século XIX não se fechariam, pelo contrário, continuariam nos trazendo renovações, como toda a criação de Deus. Fazendo parte dela, a humanidade também é convidada a constantes transformações e progresso. Por isso que nada pode estagnar, nada pode fechar-se em si mesmo. A fé que não dialoga com a razão, que não questiona, que não investiga, ela corre o risco do fanatismo. E para evitar situações como essa, então, foi muito prudente que ele nos sugerisse a fé raciocinada. São situações antagônicas, parecem que dois líquidos que não se misturam, mas acabou que esta proposta resultou num tempero muito útil e produtivo e que hoje os espíritas nos servimos dessa proposta que iniciou-se com Kardec. Então, nós não podemos deixar de enxergar a fé como um presente da misericórdia de Deus, que, junto com a nossa criação, nos dá mais esse acessório. Os Espíritos ainda nos explicam nesse capítulo, num item anterior, que a fé é capaz de movimentar, dar polaridade aos recursos que a misericórdia nos oferece em todo o universo, que chamamos de matéria-prima universal ou de fluido cósmico. Então, a nossa vontade, mobilizada pela fé, é capaz de realizar situações inacreditáveis, porque ela alavanca a nossa capacidade. Mas com o cuidado de estarmos constantemente analisando, investigando e questionando as situações que nos envolvem, as descobertas, os avanços, isso tudo nos permite estar constantemente dialogando com esta fé. E os caminhos vão se desenhando. Nós não ficaremos estagnados de forma alguma. Lógico, é mais trabalhoso, exige de nós dedicação, algum trabalho. Talvez por isso que os benfeitores nos recomendam: espíritas, amai-vos e instruí-vos, porque é exatamente através da instrução, do conhecimento, do entendimento vindo dos diálogos mediúnicos que nos chegam da espiritualidade superior, é que nós podemos balizar a nossa caminhada,
A fé por si só é um grande motor. Mas o que fazemos com ela? Se nós possuímos uma força, uma energia muito poderosa, mas se com ela não realizamos algum trabalho, ela fica sem utilidade, não se justifica. É como se tivéssemos sementes preciosas que ficamos ali adorando-as sem nunca mergulhá-las no solo, permitindo que se manifeste através dela toda a vida e a criação que Deus deposita em cada partícula de semente. Então nós precisamos entender a fé, principalmente a fé religiosa, como algo intransferível. Cada um de nós é responsável pela manutenção, transformação e fortalecimento deste sentimento que nascemos com ele. Ah, mas algumas pessoas diferentes de mim têm muita facilidade, com poucas ações já conseguem prodígios de fé. Acontece que tudo o que nós conquistamos, tudo o que nós colhemos, deriva do trabalho, deriva da semeadura. Aqueles que apresentam hoje aos nossos olhos maior facilidade de entendimento e de ação no terreno da fé, já realizaram esse trabalho anteriormente. E talvez nós estejamos iniciando, mas isso não é um problema. Problema é não realizar. Fazer, nem que seja do início, já é uma solução. Já nos permite estar a caminho, em processo, que é tudo que o Pai espera de nós. Com a evolução, nossa compreensão das leis de Deus, que são imutáveis, que estão disponíveis para a nossa observação em toda a natureza, elas vão sendo melhor entendidas por nós. E nós vamos decodificando aos poucos, com o nosso empenho, com a nossa observação, com a nossa reflexão, as grandezas e prodígios daquele que produziu tudo isso. Então, o nosso entendimento de Deus também se amplia. Ele não é sempre o mesmo. Conforme nós vamos constatando as minúcias da sabedoria, as minúcias do cuidado, do carinho, do amor extremado de Deus em todas as manifestações da sua criação, também vamos ampliando a nossa visão. Então, assim como nós vamos modificando com o crescimento, a nossa fé precisa nos acompanhar. Ela não pode estagnar. E nós podemos dar demonstrações de fé, mas não podemos fazer com que os outros seres adquiram-na, porque isto é um ato pessoal. Mesmo que nós amemos extremamente alguma criatura, nós só podemos convidar para que se adquira os valores da fé raciocinada, com base no diálogo permanente, constante, de saberes humanos, do conhecimento superior e do sentimento inato que temos de fé. Aí sim, produzindo recursos muito palpáveis junto ao próximo. Onde quer que estejamos, que este motor nos ajude a deslanchar as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos, interferindo positivamente onde estivermos, junto a seres, instituições, países, municípios, onde quer que estejamos, no lar, no ambiente de trabalho, no ambiente doutrinário, na rua, não importa. Onde estivermos, os valores da fé raciocinada precisam e devem estar
produzindo frutos. E é exatamente nesse sentido que o mestre deixa uma lição muito interessante, que é registrada pelo evangelista Mateus, no capítulo 17. Ele diz assim: e quando chegaram à multidão, ele diz assim: e ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. E quando chegou a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti para sempre. E no outro dia, pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. E respondendo Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Em verdade vos afirmo que todo o que disser a este monte, tira-te e lança-te ao mar, e isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir-se assim. Bem, esta parábola é um pouco violenta por causa da árvore que seca, mas é uma parábola, é uma oportunidade que Jesus encontra de deixar entre os discípulos, sabendo que isso chegaria até nós, para falar das pessoas que, como a figueira, muito verde, muito apetitosa de longe para aqueles que têm fome, mas quando um viajante faminto se aproxima, não existem frutos. Então, as pessoas ou as instituições que só apresentam folhas e beleza, verdura e frescor, mas que não são capazes de dar frutos que possam amenizar a fome e a necessidade do próximo, esta, por uma questão de lei natural, de trabalho e de destruição, serão relegadas à destruição. Então o mestre nos fala com a figueira seca que nós precisamos ter fé a ponto de dizer a um monte: tira-te daqui para lá. É lógico que ninguém vai ficar fazendo essa tentativa. É uma figura poderosa, uma imagem muito forte para entendermos que a nossa capacidade de desejar, de acreditar, de confiar, ela pode alavancar situações inacreditáveis, hoje entendendo a ação magnética por trás da nossa determinação, da nossa fé, quando movimentamos, polarizamos expressivas quantidades de magnetismo que existe disponível em torno de nós como matéria fundamental. Então, nós precisamos agir com a nossa fé de forma a alimentá-la sempre com a observação e o diálogo do conhecimento. Duvidar, tirar as dúvidas, entender melhor aquela nova abertura que as ciências, por exemplo, hoje, que são tantas conquistas que às vezes nós nem conseguimos acompanhá-las, mas como isso se encaixa na nossa rota segura de construção daquilo que convencionamos a chamar do reino de Deus em nosso coração. Porque este, em final das contas, é o nosso objetivo: conquistar valores que nos possam acompanhar nessa jornada interminável de evolução, de crescimento, de autoiluminação, como estamos observando hoje em torno de nós, no nosso planeta, com a nossa humanidade. Ainda nos lembrando de Jesus, vamos nos recordar daquela passagem
do trigo e do joio, que o mestre contava que o proprietário lançou as sementes de trigo, sempre foram utilizadas com alto valor nutritivo para a alimentação e a produção do pão, e na parábola ele diz que o inimigo semeia junto as sementes do joio, que tem exatamente a mesma aparência do trigo, mas que não grana, não dá grãos, ela só mostra a espiga, exatamente igual à do trigo. E que na parábola os servos ficam preocupados, perguntando: e agora o que fazer? Então o mestre sugere: deixemos crescer juntos o joio e o trigo, e quando chegar a hora da colheita, na ceifa, separaremos o que é trigo, vai para a produção, o que é joio vai para o fogo, para o descarte. Ensinam-nos os Espíritos que o momento de transição que vivemos é o momento da colheita. Veja, a sabedoria do Pai é tão grande que nos permite fazer crescer tudo aquilo que não teve a intenção de trazer benefício. Então, os nossos maus hábitos, os desvios de conduta, o nosso encantamento com as coisas do mundo, com as coisas transitórias, tudo isso cresce junto. Mas, na sabedoria do Pai, nada é perdido. Mas, o momento da colheita, teremos o momento da separação. O que é trigo, o que é nutritivo, o que é benéfico, o que vale a integração do coração junto à coletividade, em termos de fraternidade, de amor, de caridade, este permanece. E aquilo que tem a aparência, mas que na verdade não traz nenhuma substância de proveito, isto será descartado. Então nós estamos vivendo um momento de colheita. Agora é momento de decidirmos se vamos ser trigo ou se vamos só aparentar e não trazer com a nossa possibilidade de fé, que cada um de nós possui, nenhum serviço benéfico ao próximo, traduzindo em nós benefício para a nossa consciência. Esse é o grande alerta para que não sejamos como uma figueira estéril, a figueira que não dá frutos. Que nós, aonde estivermos, com as dificuldades que estivermos vivendo, que possamos dar o fruto possível da nossa contribuição, do nosso entendimento, dos recursos que estão temporariamente sob a nossa administração. Este é o convite do capítulo 19 para que transformemos a nossa fé em algo inabalável. Para lembrarmos finalmente do mestre Kardec, que afirma que razão, que fé raciocinada é apenas aquela capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer momento da humanidade. Os nossos momentos de humanidade têm sido de um progresso vertiginoso, às vezes até nos assustamos. Então, mantenhamos a nossa atitude de diálogo entre os nossos impulsos de fé e as nossas possibilidades de observação, de dúvida, de investigação, de questionamento, mas com o objetivo maior de nos transformar em trigo, em figueira produtiva, em fruto saboroso para o nosso próximo, justificando assim a nossa transformação e a nossa iluminação. Muita paz a todos.